Hoje, no quinto episódio de Abrindo a Caixa do Sucesso, vamos receber Dani Ferrari, que ajuda as pessoas a se conectarem com o seu potencial e com a sua verdade interna. Ela é idealizadora do Jogo da Descoberta, fundadora do Instituto Acerte na Profissão e do programa Jovens do Futuro. Vamos conversar com a Dani e entender como ela chegou até aí? A Dani está aqui do meu lado, eu já estou com a caneca dela na mão também e bebendo aqui uma água gostosa. E aí eu quero primeiro te agradecer, Dani. Obrigado pelo seu tempo, por doar seu tempo pra gente, por doar seu conhecimento. E acho que esse é um momento muito especial porque quando a gente fala do nosso negócio, que a gente apresenta para outras pessoas, né? É um momento muito bom de autorreflexão e muito bom também porque a nossa história ajuda outras pessoas, né? Então, eu não vou falar ainda que ela era dentista, entrou no mundo do ramo de desenvolvimento pessoal, criou um jogo lúdico maravilhoso que ajuda as pessoas. Não vou entrar nessa parte ainda porque ela que vai contar. Antes disso, eu quero saber, Dani, quem é a Dani por Dani Ferrari? Ai, meu Deus. Bom, primeiro eu que quero agradecer o convite tão especial e poder fazer parte aí desse projeto tão legal, tão bacana, de levar o conhecimento e poder compartilhar nossa história com outros profissionais. Bom, quem é a Dani pela Dani? Dani pela Dani. Eu me descrevo como uma pessoa, assim, extremamente otimista, muito otimista, até demais, determinada, e que vai em busca dos meus sonhos e autoconfiante e acho que generosa. E generosa. Aliás, uma das coisas que mais me atrai na Dani é esse positivismo. Então foi aqui exagerado, mas eu acho que é isso que faz, Dani, uma pessoa conseguir pôr o projeto dela pra vida. Né? É isso que faz a pessoa conseguir se expressar, falar, nossa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, né? Você deve viver isso bastante no seu dia a dia, né? Que você tem as pessoas que têm que afirmar, opa, eu escolhi um caminho na vida, agora descobri talvez um outro caminho, ou então uma nova forma de fazer isso, e precisa desse positivismo, desse otimismo, dessa confiança que você tem, né? Sim, eu falo que acreditar sempre no lado positivo das coisas, ver as adversidades da vida como oportunidades, enxergar o lado positivo das coisas, pra mim, acho que é tão natural pra mim que quando assim, as pessoas falam em desafios, obstáculos, pra mim é até difícil de pensar em desafios e obstáculos. Porque a sua cabeça já está programada para ver o desafio como uma oportunidade. Eu não consigo ver desafios e obstáculos na minha vida. Eu sempre vejo como um aprendizado. Sempre, sempre. Aquele mindset de crescimento sempre, né? Uma coisa veio para você aprender e crescer. Isso é muito natural em mim, desde sempre. Muito bom, muito bom. E Dani, e uma frase que define você? Como que você usa aqui uma frase que te define? Nossa, eu tenho várias frases que me definem, que eu gosto muito. Mas assim, hoje as que estão mais presentes assim, na minha vida, que embasa todo o meu trabalho, essas duas aqui, das nossas canecas. O sucesso é ser você. O sucesso é ser você. E essa, sonhe, acredite e conquiste. Pode pôr lá. Sonhe, acredite e conquiste. Aí. E eu acho que uma complementa a outra. Eu falo que para você sonhar, acreditar e conquistar, primeiro você precisa também ser você mesmo. Né? Então acho que essa frase ela vem antes até dessa, para que essa possa ser o resultado dos seus sonhos. Então eu gosto também de descrever assim, sonhar, porque uma vida sem sonhos é uma vida sem significado. O acreditar, se você não acreditar tanto em você quanto nos seus sonhos, o acreditar passa a ser a nossa motivação, né? O que vai te fazer acordar todos os dias para ir em busca do seu objetivo. E aí o conquistar, ele passa a ser o resultado daquilo que você sonhou e daquilo que você acreditou. Sim. Então, pra mim, essa frase faz todo sentido e é o que embasa mesmo a minha vida, os meus objetivos, enfim, meu trabalho. E trazendo isso para o mundo empresarial, seria a visão, seria o sonhar, ter aquela visão do negócio, aquilo que você quer, para onde ele vai chegar, que a gente já vai contar um pouquinho da sua também.
E aí também a gente fala do acreditar um pouco também do movimento de ação, de agir, colocar para frente aquilo que você está sonhando. Sim, se não tem ação, Sim. a ação ela é o catalisador, né? Entre o sonho e o acreditar. Legal, bem colocado. Muito bom, muito bom. Muito bom. E Dani, e me conta, como a gente chegou até aqui hoje, né? Você tem um Instituto Acerte na Profissão. Dentro dele tem um programa Jovens do Futuro, onde você ajuda os jovens. Tem toda a linha empresarial, né? E ainda a gente tem o jogo da descoberta e o jogo das habilidades. E mais jogos vindo por aí. Isso. Porque a Dani, uma das coisas que eu mais gosto nela, é porque ela gosta do lúdico, que é igual eu. Quem me conhece sabe que eu amo jogos. Então, me conta um pouquinho dessa história, né? Como você chegou até aqui, esse momento hoje? A gravação desse vídeo. Nossa, nós vamos ficar aqui, não. Mas desde que momento você quer que eu conte? Vamos pegar. Eu sei que você antes desse processo todo de se jogar no mundo... Não, na verdade você já se jogava antes no mundo do autodesenvolvimento, né? Mas você era dentista. Como você resolveu profissionalizar esse movimento do autodesenvolvimento e de ajudar jovens e adultos, né, e profissionais nessa busca, nesse caminho? Tá. Bom, eu fui dentista durante 20 anos, né? Eu fui especialista em odontopediatria e o que me motivou na odontologia era a liberdade, ter uma profissão que me desse status e dinheiro. Então, como todo jovem, a gente sai da faculdade e quer ir em busca, né, da nossa liberdade financeira. E enquanto eu estava em busca disso, a odontologia, ela me satisfez como profissão. Até que chegou um dia, eu me vi totalmente desmotivada para ir para o consultório. E eu rezava para os pacientes desmarcarem. Tomara que não tenha paciente vendo isso agora. Então, mas assim, isso foi muito, muito depois, porque antes eu rezava para os pacientes não desmarcarem, porque todo profissional liberal, a gente não tem um salário fixo no final do mês, né? Todo autônomo. Então, quando um paciente faltava, era aquele transtorno. E ainda que a minha agenda era uma agenda bem lotada e era bem complicado quando o paciente faltava. E aí foi quando a chavinha virou e eu torcia para os pacientes desmarcarem, foi aí que foi aquele momento da minha vida de parar e dar uma pensada, né? Nossa, por que isso está acontecendo? E foi aí nesse momento que eu comecei a repensar a minha vida como profissional, o que eu queria ser dali pra frente. Aí eu vi que eu não queria ser dentista o resto da minha vida, que eu tinha um potencial muito maior que ali dentro da odontologia não estava sendo utilizado. E eu sempre gostei muito dessa parte de desenvolvimento humano, sempre li livros sobre autoconhecimento e fiz cursos nessa área. E aí, nessa minha busca... Pensa numa pessoa que gosta de cursos. Sim. Eu gosto, mas pensa numa pessoa que gosta mais do que eu. Sim, fiz milhares de cursos nessa área de desenvolvimento humano. E aí, num desses cursos, eu vi uma taxa de uma pesquisa que falava que hoje 80% das pessoas estão infelizes no mercado de trabalho, que hoje 50% dos jovens que se formam nas 8 principais carreiras do vestibular trabalham fora da área que estudaram, que 50% dos jovens que se formam nas carreiras do vestibular trabalham fora da área, mas que não, eu ia falar outra coisa, que o índice de evasão das faculdades aumentam a cada ano. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu pensei também que se eu tivesse tido lá, 20 anos atrás, né, um trabalho de orientação profissional, talvez eu não tivesse feito odontologia. Então, isso me chamou muita atenção e aí eu vi que era um nicho que eu poderia ser útil naquele momento. E foi então que eu comecei a fazer cursos nessa área de escolha profissional, orientação profissional. Eu fiz uma formação de analista DISC e desenvolvi um projeto. E aí eu fui com esse primeiro projeto, apresentar numa escola. E aí o meu projeto foi assim, coincidentemente, a professora estava de licença e eles estavam precisando de uma professora naquele momento para cobrir a turma.
E aí a escola disse que eu poderia entrar e desenvolver o meu projeto com aquela turma. E foi a partir dali, então, que eu comecei a ter o primeiro contato com os jovens e eu senti uma grande dificuldade com as ferramentas tradicionais. Sim. E eu vejo que não são só os jovens que têm essa dificuldade, até todos os adultos nós temos também, de falar sobre si mesmo, né? Fala sobre as suas habilidades, seus pontos fortes, o que te motiva, qual que é o seu papel no mundo, para um jovem de 16, 17 anos, né? Então, assim, eles travavam. E aí eu pensava, nossa, e agora? O que eu vou fazer para ajudar esses jovens? Aí eu tinha feito uma formação, mas uma das minhas formações, de um jogo, que era um jogo de imagens, só de fotografias. E eu levei esse jogo na próxima aula. E aí, com esse jogo de imagens, eu ia pedindo para os alunos escolherem uma imagem que te representava, uma imagem que representava os seus pontos fortes, seus pontos fracos, uma imagem que representava o seu maior desafio ou o seu maior medo. E aí, a partir daquelas imagens, eles conseguiam falar deles. Aí eu tive, um insight. Eu falei, nossa, então eu preciso trazer mais ferramentas, buscar mais jogos para ajudar esses jovens a tirar o conteúdo que já estão dentro deles, mas que é muito difícil a gente falar sem ajuda de algo externo. Ainda mais que os jovens não têm essa comunicação normal no dia a dia, né? Então é tudo novidade para eles. Tudo, muito. E eles não sabiam falar nada. Eu não sei falar de mim, eu não sou bom em nada, eu não tenho habilidade. Tipo, não, claro que tem, todo mundo tem. E aí, como ajudar eles a tirarem isso de dentro deles, né? E aí, toda aula eu levava aquele mesmo jogo, né? E algumas aulas, como eu só tinha ele, mas foi através dele que eu vi que as aulas foram se transformando, né? E foi muito legal. E nessa época, um pouco depois, eu já estava fazendo a formação de analista DISC. E aí eu pensei, nossa, eu preciso transformar essa teoria num jogo. E foi então que surgiu a ideia do jogo da descoberta, para levar, para ajudar, num primeiro momento, esses jovens na escolha da profissão. Não é da escolha da profissão, eu falo a se conhecerem, olhar para dentro de si, né? E aí, a partir daí, no caminho do desenvolvimento do jogo da descoberta, eu desenvolvi o jogo das habilidades, também por uma necessidade que foi surgindo. E o programa Jovens do Futuro foi um programa que também foi crescendo ao longo dos anos, né? Eu desenvolvi um programa para os alunos de terceiro ano, aí depois eu senti a necessidade de trabalhar com eles as competências socioemocionais, que foi o tema da minha pós-graduação. Aí eu desenvolvi um programa para o primeiro e para o segundo ano para trabalhar as competências socioemocionais, porque hoje também a gente sabe que as empresas contratam os funcionários não só mais pelas competências técnicas, mas pelas competências socioemocionais. Então... O técnico hoje está fácil de ser ensinado, né? Sim. Está simples. Agora o socioemocional que é o difícil, né? E hoje grandes empresas como a Google, a Facebook, a Amazon, eles não contratam mais os funcionários pelo currículo. Sim. Eles analisam mesmo como as pessoas se comportam, como se relacionam, o quociente de emocional delas que realmente conta na hora que vai fazer, né? As entrevistas são como se fala? São dinâmicas, né? Não são dinâmicas. Mais só, tipo, deixa eu ver quem você é. Exatamente. Muito bom. Então, primeiro insight dentro dessa conversa oportunidades estão muito próximas. A Dani enxergou a oportunidade dentro de um projeto que ela já executava e falou, eu posso criar algo muito melhor. Foi lá e criou 2 jogos em cima dessa oportunidade, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar na cabeça é isso. Poxa, tem oportunidades do meu lado e geralmente tem debaixo do nosso nariz, né, Dani? Tem. Várias. Tem que ter olhos pra ver, né? Não, só tem que estar acordado e olhando. E me diz uma coisa, construir tudo isso, né? Hoje, teu instituto, teu jogo e tudo mais, você deve ter passado por uma série de desafios, né? Quais foram os desafios? Não, melhor. Que desafios? Que desafios? Que desafios? Eu sei que por mais que você olhe por positivo e para as oportunidades, eu tenho certeza que você passou por momentos desafiadores. Quais foram? Ou qual foi o maior de todos? Eu falo que ao longo do processo de desenvolvimento do jogo,
Eu falo que foi um processo normal de desenvolvimento, como eu sabia que eu ia passar. Então eu falo que o meu maior desafio não foi nem ao longo do desenvolvimento do jogo, é hoje meu maior desafio. É hoje. Colocar o jogo, né, aí pro mundo, levar o jogo pro mundo, pro maior número de pessoas, pro maior número de profissionais, capacitar profissionais, que eu falo que eu sou só uma e hoje eu preciso de mais braços, de mais pessoas para multiplicarem, né, o meu trabalho, o meu conhecimento, o meu jogo. E o meu maior desafio hoje acho que é esse, gravar vídeos, fazer conteúdo, redes sociais, acho que esse é o meu maior desafio hoje. Vendas, né? Por isso que você tá aqui. Eu acho que o legal, você está me falando, que é a questão da distribuição. Então, como distribuir tanto o seu conteúdo quanto o teu produto para as pessoas? Acho que esse é o maior desafio. Chegar até aqui, pra mim, não foi tão desafiador. Porque pra mim, foi um processo de crescimento, foi um processo como que eu posso dizer? De desenvolvimento mesmo, né? De desenvolvimento, amadurecimento, de ajustes e precisa melhorar aqui, vamos melhorar, vamos tirar isso, vamos fazer isso. Então, foi um processo natural e que durou aí 3 anos. 3 anos. Então, que eu não vejo como desafio. Hoje o maior desafio é esse, é levar para o mundo. Olha que legal. Um projeto demorou 3 anos para sair do papel, para ficar bonitinho e pronto, para que outras pessoas pudessem vivenciá-lo. E tem muita gente hoje, Dani, que assim, semana que vem eu preciso estar com o projeto pronto. E não é tão simples assim. Se você quer fazer uma coisa de qualidade, bem pensado, que pode, né, ter chancela aí de outras pessoas falando, nossa, esse projeto é realmente bom. Não é tão simples. Foi testado, validado, eu fiz o protótipo. Desse protótipo a gente testou quase 2 anos. Desse protótipo foi feito um segundo protótipo. Depois a gente fez toda a edição de imagens do jogo, foi feita em estúdios. Então foi um processo mesmo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, de fazer protótipo, de testar, de validar, até o produto final tá pronto. E aí é super gratificante, né? Você ver o projeto pronto. Hoje é legal porque a gente pode ver que já tem uma equipe de facilitadores do jogo, já distribuídas pelo Brasil. Que eu acho que você está cada vez conquistando mais pessoas, né? E pela facilidade do jogo também, acho que muitas pessoas podem implementar isso, né? Em empresas, podem implementar isso nas suas escolas. Então, o grande desafio de distribuir mesmo está em chegar nessas pessoas a informação. Olha, existe esse jogo. Né? Que eu acho que a maioria dos profissionais aqui, eles têm esse desafio, né? Por exemplo, como eu posso me transformar em 1000 pessoas, para ajudar 1000 pessoas com as minhas crenças? Né? Como você pode se transformar em 1000 pessoas? Como você pode se transformar em 1000 pessoas e ajudar mais pessoas ainda? Porque eu acho que o grande segredo ou a gente aumenta o preço, ou a gente aumenta a quantidade de pessoas que fazem, né? Então a gente tem essas duas vertentes aí. Ou a gente faz os dois, que aumenta o preço e aumenta as coisas. Mas no caso não é. No caso a gente quer aumentar a quantidade de pessoas porque o preço é justo, né? Muito legal. Com certeza. E eu vejo que hoje o meu jogo, ele começou dentro da área da educação, né? Então, professores, psicólogos, orientadores profissionais começaram a ver o meu trabalho e começaram a me procurar. E agora o jogo também está indo para a parte das empresas, porque tem um campo muito grande para se atuar dentro das empresas com o jogo da descoberta, que é a questão dos perfis comportamentais, no processo seletivo, desenvolvimento de equipes de liderança. Então o jogo ele tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, né? Então hoje o jogo ele pode ser utilizado por diferentes profissionais de diferentes áreas. Então na minha formação tem profissionais de vários nichos, de várias áreas, desde educador, consultor de RH, líderes de equipe, orientadores profissionais, orientadores de escola mesmo, de ensino médio. Então tem vários profissionais de diversas áreas. E Dani,
Numa empresa hoje, vamos pegar pelas empresas. Quais são os desafios que você encontra dentro das empresas, assim, na questão de liderança, na questão de movimento das pessoas dentro de uma empresa, né? Posicionamento das pessoas? Eu que acabei de sair do curso de constelações organizacionais, agora falo só de posicionamento das pessoas. Como que é? Quais são os desafios? Eu acho que o maior desafio hoje dentro das empresas são as relações humanas. Né? As relações. São as pessoas em si. Então, eu acho que se uma empresa, se ela pensa em se desenvolver como empresa, ela precisa primeiro ter foco nas pessoas, né? Primeiro colocar a pessoa certa no lugar certo, desenvolver essas pessoas na parte de comunicação, de relacionamento, de empatia, trabalhar as competências socioemocionais que a gente estava falando aqui, né? Desenvolver essas competências nos colaboradores. Não é só pegar um funcionário, colocar ali e falar, faz isso. Não, vai além, né? Esse é o primeiro passo, né? Pegar o funcionário certo, com o perfil certo e colocar ele no cargo certo é o primeiro passo. Aí depois, onde está todo mundo feliz, fazendo o que gosta, aí sim vamos pensar em desenvolver essa equipe na questão, né, de relações, de comunicação, de empatia, de respeito, colaboração, trabalho em equipe. Exato. Aí tem, né, infinitas competências a serem desenvolvidas. E tem algum caso assim que você lembra que você pegou assim de desafio grande de, por exemplo, a equipe não trabalhando junta ou uma liderança que não estava funcionando? Teve. Quando eu fiz um trabalho com a Maria Vilela, a gente fez um trabalho grande numa empresa e o maior desafio lá era exatamente esse. Eles até tinham um negócio que eles falavam lá, uma expressão que eu nunca tinha escutado, braço curto. Porque fulano é braço curto. Eu falei, nossa, dinossaurinho. E aí assim, um delega pro outro, o outro não faz, o outro não faz, então tinha essa reclamação. Aqueles que são mais proativos acabam sobrecarregados porque o outro não faz. E ele faz porque ele traz pra ele, porque o certo seria não fazer, né? Então aí, porque aí coloca o outro como braço curto. Né? Aí o braço curto aí fica mais braço curto ainda. Braço curto ainda e continua usando mais as mesmas desculpas. Então é isso, a gente trabalhou muito isso com eles, a questão da autorresponsabilidade, resiliência, como transformar as adversidades, os problemas em oportunidades e foco na solução. Essa parte você manja. Foco na solução. Gente, tem um problema. Ali, quando tem um problema dentro de uma empresa, é cada um jogando um problema pro outro. E não, como que a gente faz para resolver o problema? Então, esse é um dos pontos importantes que a gente trabalhou. A gente trabalhou muito o perfil comportamental com eles, e quando a gente trabalha perfil comportamental é muito legal porque eles entendem por que o fulano funciona daquele jeito. Então melhora as relações humanas também, as pessoas param de criticar o outro, passam a entender o porquê que ele age daquele jeito, porque ele se comporta daquele jeito. Sim. Então é tudo isso. Então o começo de um grupo que trabalha bem junto é um entender o outro. Um entender o outro. É o primeiro passo, e o segundo passo é assumir a responsabilidade por tudo que está dentro do meu, dentro do meu guarda-chuva de coisas para fazer, né? Mas existe também ali a questão do líder passar também certinho para ele o que é, como que funciona, né? Tem toda essa questão da comunicação, né? Clara, planejamento, comunicação. Ali a comunicação dentro das empresas é o ponto que mais pega, né? Que mais pega. É o que eu vejo mais hoje nas empresas que tem um empregado, porque eu acho que eu pego todas, mas é sempre esse movimento. Qual é a comunicação que está rolando sempre top-down, né? Eu escolhi sempre trabalhar com os líderes das empresas, né? Porque eu acredito que se eles não mudam, o resto não muda. Não adianta nada a gente ficar fazendo um monte de exercício embaixo e o cara tá lá em cima falando, muda mais aí porque não tá dando certo. Eu já falei, não, é o cara de cima que tem que mudar. Então eu falei assim, poxa, qual é a comunicação que rola? Né? Que a gente chama de comunicação top-down. Qual é a comunicação que está rolando? E escutar todo mundo, entender. Eu acho que essa palavra que a Dani falou, se você é líder, se tem uma equipe,
teu trabalho é escutar teus funcionários e entender cada um deles. Primeiro porque eles geralmente sabem mais da função deles do que você. Sim. Né? E segundo porque é um humano com outro humano. Uhum. Né? Então assim, você tem que entender que dentro da sua empresa o teu funcionário te gera dinheiro. O teu funcionário faz as coisas acontecerem para você. Então você tem que escutar. Ouvir a escutativa é né? Empatia escutativa, Empatia escutativa o tempo todo. É o tempo todo, é a habilidade primeira habilidade que o líder tem que desenvolver. Exato. Virou líder. Aliás, antes mesmo, né? Que até que eu te perguntar uma coisa. Lá, né? E na escola, como isso funciona? Porque eu penso que o profissional do futuro é o jovem de hoje. E nas escolas, eles estão desenvolvendo essa questão de poder um se comunicar com o outro, um entender o outro. Então, eu vejo que nas escolas, os jovens eles precisam muito desse momento de troca, de serem ouvidos. Porque ao longo de todos esses anos de educação, eles são passivos, né? Eles só recebem conhecimento, recebe, e não tem um momento onde eles são protagonistas, onde eles falam o que eles pensam, o que eles sentem. Então, nos meus programas, eu vejo que eles gostam muito desse momento. E assim, acho que graças a Deus, com essa nova BNCC, a tendência agora para os próximos anos é esse cenário mudar, né? Essa disciplina de competências socioemocionais ser inserida dentro da grade curricular das escolas, os jovens ter esse tempo para poder se olhar, falar de si mesmo, poder se colocar, desenvolver essas competências socioemocionais que vão ser exigidas deles quando eles irem para o mercado de trabalho, e nem só, já são exigidas no dia a dia, né? Com a família, com os amigos, na escola. Então, assim, eu vejo que os alunos que passam pelo programa Jovens do Futuro, eles têm uma outra visão da vida. Uma outra visão da vida. E eu vejo isso nos relatos, nos feedbacks que eu recebo, nas avaliações iniciais e finais. Então eu vejo que eles gostam muito desse momento, desse programa, as dinâmicas, onde eu passo o bastão da fala, onde eles se colocam. Então, assim, eu falo que toda escola tinha que ter esse momento com eles. Deveria existir um curso básico de relações humanas para todo mundo. Dentro da escola. Né? Ai, tinha. Acho que é para todo mundo, né? Não só na escola, para todos os lugares. Porque eu acho que é aí que começa, né? Por exemplo, vamos falar pai e filhos. O pai é o líder e os filhos são a equipe da família. Tem que rolar essa comunicação. E a maioria das vezes nem rola essa comunicação, né? Hoje, dentro dos lares, né, a comunicação entre pais e filhos é totalmente... Não existe. Assim, a gente está generalizando, mas porque você pode ter uma comunicação maravilhosa com o seu filho, né? Mas, no geral, não existe. A maioria, né? Na maioria dos casos não existe. Então, a comunicação é um ponto principal, né? Então, quando a gente fala de liderança, a gente fala de uma empresa, de um empresário que quer ter sucesso, uma das dicas seria essa, trabalhar a comunicação e trabalhar as competências socioemocionais. E terceira, posicionar a pessoa certa no lugar certo. As competências que eu mais trabalho nos meus programas começa com resiliência, comunicação, relações humanas, inteligência emocional, empatia e escutativa. Aí o resto vem tudo junto, né? Sim, aí depois o resto vai trabalhando nesse monte. E você sabe que esse ponto de inteligência emocional é muito legal, né? Eu saí de uma reunião agora antes da nossa gravação, de estar exatamente um desafio com os funcionários da empresa é exatamente esse. A pessoa fala assim, dá um feedback, a pessoa acha que o problema é todo dela. Ela fala, gente, mas não, o feedback só para de pontuar isso. E a pessoa cria um caos. Essa questão do feedback é uma coisa que a gente trabalhou muito lá nessa empresa que a gente fez o trabalho. As pessoas não ficarem resistentes, né, com o feedback. Sim. Então o feedback ele tem que ser muito bem trabalhado, né? E a gente só cresce na vida com feedbacks. Com feedbacks. Porque se ninguém te dá um toque, óbvio, tem que ter permissão para isso, tem que ser a pessoa certa para isso. Mas tem técnica, né, para dar feedback. Né? Se faz isso corretamente, você cresce na vida. Com certeza. Esse é o único resultado. Escutar feedbacks te dá a possibilidade de crescimento. Então esse é um aprendizado que tem que colocar. Tem que colocar. Então mais um aprendizado. Mais um aprendizado. Então, aprender a ouvir feedbacks. Agora como que a gente está? Inteligência emocional, comunicação, resiliência, escutativa, empatia, feedback, posicionamento. Então assim, com a Dani é legal que vocês podem escutar
que esse é o grande desafio de vocês como líderes, né? Que é, ok, como que a gente consegue passar a informação certa para a pessoa certa, do jeito certo e que ela se sinta bem com essa informação. Vieram todos esses pontos aí que a gente conversou até agora e queria te fazer uma pergunta. Se você fosse entrar numa empresa hoje, essa empresa está começando, vamos chutar um número, vai ter 20 funcionários, quais são os primeiros pontos que você analisaria para analisar a performance dessa empresa? Os primeiros pontos que eu analisaria... ou que você sugere pra gente, né, pessoal, analisar na nossa empresa. Acho que vem fechar tudo isso que a gente falou até agora, né? Primeiro ponto, eu faria o meu jogo com todos os funcionários. Faria o jogo da descoberta com todo mundo, identificaria o perfil de todo mundo, entenderia também o propósito. Eu acho que hoje a gente precisa muito, o perfil do colaborador tem que estar muito alinhado com o propósito da empresa, né? Então, entender o que o seu funcionário busca e se está alinhado com o que a empresa está também buscando e querendo oferecer para o mercado. Então, isso tem que estar muito alinhado e para depois colocar ele no lugar certo, fazendo a melhor função, para ele poder dar o melhor dele. Então, identificar o potencial, né, do funcionário, para que ele possa dar o melhor dele dentro da função que ele vai executar. Aí, depois disso, desenvolver as competências socioemocionais. Desenvolver os relacionamentos. Isso, aí a gente trabalha com todo o conteúdo do meu programa Jovens do Futuro. Ele é um conteúdo que eu já apliquei e aplico e ensino também para que ele pode ser aplicado desde dentro de uma empresa, com colaboradores, com estagiários, com universitários dentro de empresas, porque a base, né, o conhecimento ele é um só. E ele pode ser aplicado nos diferentes formatos, né, nos diferentes níveis de pessoas. Então, eu desenvolveria essa equipe com as dinâmicas, com os jogos, em tudo isso que a gente falou, em comunicação, resiliência, escutativa, empatia, capacitaria esses funcionários e colocaria tudo para ação. Planejamento e ação, foco no resultado, né? Acho que é simples assim. Faz um plano de ação e vai. É simples assim. Eu acho que acho que você falou 2 pontos muito interessantes, né? O primeiro é usar o jogo com todo mundo, que é entender quem são as pessoas que estão na sua empresa. Quem são esses funcionários, o que eles fazem, o que eles são bons, seus pontos fortes, né? Seus potenciais. Isso. E a segunda coisa que é muito interessante, que foi o segundo ponto, é saber se está alinhado o que a empresa quer e o que o funcionário quer. Né? Porque muitas vezes o sonho do funcionário, por exemplo, vamos dizer, é trabalhar na área financeira e ele está trabalhando dentro do marketing e ele aceita entrar porque é uma porta de entrada para uma empresa ou porque ele está precisando do dinheiro ou por alguma razão e aí ele acaba ficando lá e aí, quando que eu vou entrar no financeiro de novo? Quando que eu vou pro financeiro? E acaba perdendo o propósito dele, né? Aí fica desmotivado, aí onde ele não dá o potencial dele, não entrega o resultado, porque ele não está feliz fazendo o que ele gostaria de fazer. Exato, e aí a gente começa a ter essa quebra, né, de quem as oportunidades que cada um pode ter, onde que a gente coloca a pessoa certa, onde a gente pode remunerar melhor, inclusive, essa pessoa, porque se uma pessoa entra na tua empresa e te gera 3 vezes ou 10 vezes mais do que ela paga para fazer, por que não remunerar mais também? Né? Então a gente tem vários pontos super importantes, mas eu achei esses 2 pontos assim fundamentais na escolha, né? Essa pessoa, ela tem essas capacidades, né? Que a gente quer. E a segunda, se a gente posiciona ela junto com o alinhamento do que ela quer na vida dela também, né? E aí vem aí os desenvolvimentos das competências que vai embora. E, gente, parte técnica é muito simples ensinar para o próximo.
falo isso já com experiência. Não, ele já tem que vir com ela pronta, né? Eu falo que hoje a parte técnica ela não é nem mais levada em consideração, porque é algo que já tem que vir no pacote. Sim, já vem no pacote. É. Mas até se não tiver, é fácil ensinar. Não, é fácil. Agora, o desafio são as competências. Como ela se lida com pessoas. Aliás, como ela lida com ela mesma. Com ela mesma. Né? Esse é um desafio. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Quando eu passo a me entender e entender os perfis comportamentais, eu passo a entender o outro. Uhum. Então, tá vendo? O primeiro movimento, se conheça. Se você ainda não passou por nenhum processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, busque para você começar a se entender e saber quem você é, para você poder liderar outras pessoas, para você ser bem liderado, né, que também eu acho que inclui, não é de ser qualquer um, tem que saber ser bem liderado também. Sim. Né? E aí seguir a vida em diante. Certo? Certo. Isso aí. É isso? Dani, então, eu acho que você entendeu a questão. Falamos de liderança hoje de uma forma bem bacana. E eu acho que você vai ter que ter bastante informação, principalmente para você buscar, porque numa conversa aqui rápida não dá pra gente buscar te dar todas as informações. Mas se você quiser, você pode entrar em contato com a Dani. Vou deixar todas as informações dela aqui na bio. Então você pode mandar e-mail, acessar a formação dela, acessar o Instagram dela e poder conversar, né? A Dani eu achei uma pessoa super aberta. Pode mandar o WhatsApp, pode mandar e-mail que ela responde tudo. Sim. Né? Posso deixar tudo aqui, né? Pode, claro. E aí vocês vão conversando, entendendo. Poxa, eu quero trabalhar a liderança na minha empresa. O que mais que eu posso fazer? Quais são as atividades? Quais são as dinâmicas que a gente pode colocar? E o diferencial do meu trabalho é exatamente esse, né? Fazer o desenvolvimento das equipes de uma forma dinâmica, leve, interativa, criativa, através de jogos e dinâmicas. E isso aí fica muito mais gostoso o trabalho, mais leve, né? E tem 100% de participação, né? Nossa, é muito, muito legal. É muito legal. Isso é os desafios, a gente ter a participação de todo mundo. Porque nem todo mundo quer se desenvolver, nem todo mundo quer se conhecer. Mas quando a gente coloca um jogo, todo mundo quer brincar. O engajamento deles, também, o entrosamento, a motivação, aumenta tudo. É uma forma diferente, né, de desenvolver as pessoas. Por isso que tá dando tão certo, assim, essa questão das metodologias ativas. Hoje está muito em alta, né, também, se falar de metodologias ativas, não só na educação, quanto no desenvolvimento humano. Uhum. Muito bom, tá vendo? Se você quer treinamento, palestra para sua empresa, se você quer juntar a galera e trabalhar a liderança, já sabe onde você vai procurar agora. Certo, Dani? Então, muito obrigado pelo seu tempo, eu que agradeço. pelo seu dia aqui, pelo seu conhecimento. Acho que a gente abordou várias partes da área da liderança e agora a gente segue em frente. Obrigada, eu que agradeço você ter me convidado, né, para esse projeto, já disse, e para mim foi um maior prazer. Muito bom. Então, pessoal, terminando com a frase, o sucesso é ser você. Se liga nessa história. Tchau! Tchau!